Escalar uma aplicação até 1 milhão de usuários parece ser uma coisa fácil, trivial, mas existem algumas pegadinhas no meio do caminho. Então vamos pegar um cenário real e vamos escalar ele passo a passo até chegarmos a uma requisição de 1 milhão de usuários. Aqui na tela você está vendo uma aplicação do mundo real, algo muito comum hoje. Representando os usuários, nós temos uma aplicação acessada via web browser e via aplicativo. Web browser na URL meusite.com e o aplicativo chamando uma API, api.meusite.com. Essas requisições vão cair no mesmo servidor. Esse servidor tem duas aplicações rodando, back-end, ou uma só que está respondendo pelas duas. Não vem ao caso. E nós temos um banco de dados aqui que vai ser usado para leitura, escrita, update. Um banco de dados SQL normal. Isso daqui funciona bem para o seu início e você deve ter essa arquitetura simplificada. Lembre-se, quanto mais complexa sua arquitetura, mais difícil de manter. Mas vamos supor que seu site bombou, que seu aplicativo está tendo uma margem de downloads absurda e o gargalo seja o seu servidor. A gente vai precisar fazer algumas modificações nessa arquitetura para que você consiga escalar. O primeiro passo é adicionar um load balancer na frente desses servidores. Ou seja, o papel do load balancer é balancear as requisições entre suas instâncias de servidores. Vamos supor que você agora não tem mais uma instância do seu back-end, mas duas rodando. Como que as aplicações saberiam qual ela deve chamar? Bom, as aplicações front-end não devem saber isso. Quem deve fazer isso é o load balancer. Então o load balancer vai disponibilizar um IP público, onde as aplicações vão acessar, e os servidores vão estar privados, onde o load balancer vai conhecer eles, e o load balancer vai saber quando fazer a requisição para o servidor A ou B. E como que ele toma essa decisão? Bom, a gente pode configurar de várias maneiras, mas uma das mais usadas e mais comuns seria, se o servidor A está atolado de requisições, você faz para o servidor B, ou uma vez para o servidor A e uma vez para o servidor B. E assim você começa a escalar o seu web server. Mas lembre-se, a lentidão da aplicação sempre vai ser pelo elo mais frágil. O seu back-end aqui deixou de ser o elo mais frágil, mas você tem um problema agora. O banco de dados continua recebendo todas as requisições. E como que nós podemos resolver isso? Bom, usando uma técnica que nós chamamos de Master Slaves, nós vamos ter uma instância do banco de dados onde ele vai receber só a parte de escrita. Ou seja, é uma única instância onde ela vai receber todas as requisições de escrita. Por que que nós fazemos isso? Porque nós temos concorrência na escrita. Imagina que os dois servidores tentando alterar exatamente o mesmo registro. Isso ficaria um pouco complexo. Mas a partir do momento que nós temos essa escrita sendo feita numa instância do banco de dados, nós temos a replicação desses dados para o nosso slave. Esse slave ele vai ser responsável apenas por leitura. Então nós acabamos de separar a escrita e a leitura em duas instâncias diferentes, mas elas terão o mesmo banco de dados. Lembrando, você pode ter quantos slaves você quiser. Se o seu banco de dados de escrita cair, o slave assume o lugar dele. Se um slave cair, a gente sobe outra instância de slave. Então, aqui nós temos a primeira arquitetura, onde isso daqui durante um bom tempo pode dar conta do seu sistema. O terceiro conceito que eu quero apresentar é o conceito de cache. Imagina que você está fazendo e-commerce e você tem uma listagem de categorias. Com certeza isso não muda com frequência. Você não precisa ir no banco de dados cada vez que você recebe uma requisição para buscar esses dados. Nós usamos o conceito de cache. Aqui eu estou usando o Redis como uma representação, mas existem N outros tipos de cache. O cache tende a ser muito mais rápido do que o banco de dados e nós usamos o cache para dados que eles não mudam com frequência. Então o seu servidor vai fazer uma requisição para o cache, se o dado existir, já retorna. Se o dado não existir no cache, aí sim ele vai no banco de dados para buscar esse dado. A quarta coisa que nós precisamos fazer aqui é usar o CDN. Pense que o CDN é o cache do seu front-end, como nós falamos do Redis para o back-end. Imagine que você tem seu JavaScript, seu CSS, suas imagens, coisas assim que não mudam com frequência. Em vez de você ter apenas um servidor que às vezes pode estar longe geograficamente do usuário, isso vai dar uma latência para ele, nós distribuímos CDNs. Então vamos pensar no Brasil. Imagina que nós podemos ter um CDN na região norte, na região sudeste e na região sul. Dependendo de onde o usuário está acessando, ele vai buscar esses dados no CDN mais próximo, isso diminuindo a latência do front-end.
E agora nós temos a nossa arquitetura assim, um CDN fazendo o cache do front-end, um load balancer distribuindo as requisições para as nossas várias instâncias do back-end, o banco de dados usando masters e slaves para nós redistribuirmos escritas e leituras, e o cache num Redis da vida para que o banco de dados seja menos requisitado. Até aqui funcionaria bem, mas nós ainda temos alguns problemas aqui. Vamos prestar atenção nessa camada de servidores. Nós temos agora o usuário logado, por exemplo, no servidor A. Isso é um problema, porque no servidor B ele não vai estar logado. Imagine que na próxima requisição, esse cara, o load balancer vai mandar para o servidor B, onde esse cara não vai ter o dado do usuário logado e simplesmente vai dar como não autorizado. Como é que nós resolvemos isso, tirando essa responsabilidade dos nossos servidores? Utilizando uma coisa que nós chamamos de shared. Nós podemos ter um banco de dados NoSQL, que aqui eu estou representando pelo Cosmos DB do Azure, mas existem outros, onde esse cara vai guardar o estado do usuário. E os nossos servidores vão buscar esse estado do usuário neste cara, tirando completamente a responsabilidade do servidor. Nós ainda podemos utilizar algumas coisas no load balancer para esse estado, mas isso é papo para outro vídeo. Então, a partir desse momento, o estado do usuário não está mais no nosso web server, está no banco de dados NoSQL separado. Outro passo que nós podemos utilizar é mensageria no nosso sistema. Várias coisas nós podemos fazer de forma assíncrona, como enviar um e-mail. Enviar um e-mail pode ser algo que possa estar consumindo muita coisa do seu serviço, sem que o seu servidor precisasse estar processando isso. E então a mensageria entra aqui. A mensageria, basicamente, nós temos os nossos produtores, onde eles vão publicar a mensagem na fila. Algumas mensagerias de mercado conhecidas é o RabbitMQ da vida, onde nós teremos os consumidores que consumirão essa mensagem. Então, geralmente, nós vamos postar um JSON aqui nessa fila, dizendo, ó, envia um e-mail tal para a pessoa tal, tá aqui o assunto, tá aqui o objeto. O consumidor vai pegar esse objeto, ele vai conhecer esse objeto, e ele vai chamar um serviço de e-mail externo, como um SendGrid, um Twilio da vida. É assim que nós conseguimos tirar a responsabilidade do nosso web service. Envio de SMS, envio de tokens, tudo isso pode ser uma mensageria. Bom, e agora podemos dar uma olhadinha no como está a nossa arquitetura final. Nós temos o CDN fazendo o cache do front-end, o nosso load balancer distribuindo as requisições para o web service, os nossos web services do back-end buscando os dados do usuário da sua sessão num banco NoSQL. Nós temos várias instâncias do banco SQL, caches Redis, mensagerias e o workers, que são os nossos consumidores consumindo essas mensagens. O problema é que agora nós temos uma arquitetura completamente complexa e aqui neste momento você precisa adicionar 3 coisas muito importantes: sistemas de logs, de métricas e de monitoramento. Imagina que você vai ter vários servidores, várias coisas chamando um ao outro e você precisa entender aonde a coisa falhou. Mas olhando assim, estaria bom, né? Mais ou menos. Nesse ponto, o banco de dados vai começar a ser gargalo. Pô, mas Ranieri, você falou que a gente estava fazendo a replicação, escravos, masters. Sim, só que aqui você vai ter um custo muito alto, tendo muitas réplicas para leitura. A maioria dos sistemas, a escrita não é um grande problema, mas a leitura começa a se tornar um problema muito grande. E é aqui que eu vou te dar a última dica. Tem uma coisa que nós chamamos de shards. O que são shards? Nós geralmente pegamos algo que nós conseguimos dividir, no caso o ID do usuário, e fazendo o mod de 4 aqui nele. Então o shard 0 vai ter uma lista de usuários, o shard 1 vai ter outra lista de usuários, o shard 2 vai ter uma outra lista de usuário e o shard 3 outra lista de usuário. Fazendo com que, se nós precisamos buscar algum dado relacionado ao User ID, nós sabemos exatamente qual réplica vai cair. Eu vou te mostrar na prática, na calculadora, como isso funciona. Bom, se nós pegarmos aqui a calculadora e fazermos 33 módulos de 4, vai dar 1. Se nós fazermos 30 módulos de 4, vai dar 1. 35 módulos de 4 vai dar 3. E assim por diante. Então você percebe que sempre que nós fazemos o mod 4 vai dar um desses 4 aqui. Então pense num livro de 400 páginas e você precisa buscar uma frase. É muito melhor você buscar dentro de 100 páginas do que dentro das 400 páginas. E é isso que é um shard.
Então, voltando para o nosso sistema completo, agora nós temos também os nossos shards representados pelos bancos de dados. Aqui neste momento, você vai ter uma aplicação que vai conseguir responder a 1 milhão de usuários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de comentar e de compartilhar e de curtir. Até a próxima!